A produção de algodão no Brasil este ano será de 2 milhões de toneladas, supera os 2 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, o que significa uma safra 31% maior do que a safra anterior. Tem mais. E 1 milhão e 200 mil toneladas, ou seja, 1 milhão e 200 mil toneladas de algodão em pluma serão exportados, o que demonstra claramente o quanto que o Brasil tem agora na balança comercial, o quanto que o algodão vai pesar justamente a favor do Brasil. Essas marcas históricas são assunto de minha conversa com João Paulo Lefebvre, presidente do Conselho Administrativo da Bolsa Brasileira de Mercadorias. João Paulo, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Prazer estar com vocês. Esses números chamam a atenção porque o Brasil não tinha não atingia esses números de produção ou porque a safra deste ano foi espetacular, Médio? Eu acho que é uma combinação de fatores e como alternativa de produção dos produtores, principalmente no Mato Grosso, que eles pegam o forte da nossa produção hoje é a safrinha, ou seja, a segunda safra. Então eles colhem a soja e na sequência já plantam o algodão. E a combinação de soja e algodão dá uma rentabilidade muito boa para eles. Então, juntou a isso um cenário internacional favorável, preços bons, novas tecnologias, sementes mais produtivas, com qualidade de fibras melhores. Então, vamos dizer, os produtores ficaram entusiasmados com isso e estão aumentando a produção cada vez mais. Porque se você falar, esse ano já é uma produção recorde, a perspectiva para o ano que vem é uma produção maior ainda. Então, a gente deve colher esse ano 2 milhões e 100, ano que vem a expectativa é de pelo menos 2 milhões e 500 mil toneladas. O que é impressionante, os números do agronegócio brasileiro são impressionantes ano a ano. Ano a ano. O que chama atenção. Mas vamos pegar sobre o critério da produtividade. Você falou que o produtor planta soja e depois, na mesma terra, durante a mesma safra, ele vai lá e planta algodão. Isso. O que faz com que a produtividade por alqueire, por quilômetro quadrado, seja no que for a medida que você quiser usar de terra, é gigantesca. É muito boa. Eu tenho de rentabilidade naquele mesmo metro quadrado de terra ali... Eu acho que se você pode dizer hoje que a produtividade por hectare, quilos por hectare de algodão produzido, algodão não irrigado, que é o nosso algodão, acho que é a mais alta do mundo hoje, se você pensar. A gente compete com a Austrália em termos de produtividade, porém o algodão deles é totalmente irrigado e o nosso não, é com a água da chuva. Então é fantástico, realmente é fantástico. Mas isso só foi possível graças à melhora da tecnologia nas sementes, tanto da soja, para poder ter uma soja um pouco mais precoce, que encurta o ciclo de produção, que permite plantar o algodão na sequência, também com um ciclo um pouquinho menor, porém com produtividades fantásticas. Isso vem daquela discussão de sementes transgênicas que dominou o debate nacional por anos. Eu me lembro disso, eu sei porque eu mediei debates sobre transgênicos durante muito tempo e nada daquelas suspeitas, pelo menos até o momento, se foi comprovado. Muito pelo contrário, eu acho que ela, vamos dizer, a transgenia, né, na agricultura só veio para melhorar os produtos e você ter lavouras ecologicamente muito melhores e mais eficientes. Vou trazer uma conversa de bastidor que tivemos aqui. Eu, quando era criança, vi uma colheita de algodão manual. Estou falando de quase 40 anos atrás. E poucos anos atrás eu vi uma colheita mecânica. É impressionante aquilo, dá vontade de aplaudir, porque é de uma rapidez, de uma eficiência com que se vê aquilo. E claro, dada a proporção de quanto a gente planta, só maquinário para poder atender aquilo ali, não é? Não, sem dúvida. Eu costumo dizer que o nosso produtor está de parabéns, porque tudo que ele faz da porteira para dentro é fantástico. E não é só na colheita que eles se tornaram muito mais eficientes. É o processo todo, que é totalmente mecanizado, então que permite eles escolherem um algodão livre de contaminação, que é super valorizado no mercado. Então, realmente, eles têm que levantar e aplaudir a mão para ele. João, e o que falta ainda para o setor do agronegócio comunicar melhor isso? Porque os números são evidentes, não há como questionar números reais apurados pelo IBGE, pela Conab. Não há como questionar o que a pesquisa agropecuária fez com a produção brasileira. Até porque o avanço é gigantesco, nós somos motivo de inveja no mundo inteiro. Eu me lembro, em 2004, eu fui à Secretaria de Abastecimento dos Estados Unidos, o equivalente ao Ministério da Agricultura deles lá, e eles tinham técnicos todos, de todas as áreas, todos especializados em como que o Brasil produzia, para você ter uma ideia de como eles viam a competição gigantesca aqui.
Mas o agronegócio se comunica mal, porque boa parte da opinião pública ainda não compreende o que representa o agronegócio para o país. O que falta? Eu acho que falta justamente isso, uma campanha de comunicação mais eficiente, porque o pessoal não está muito preocupado em fazer propaganda do que eles fazem, eles estão preocupados em produzir. Mas realmente, diante da opinião pública, você fala, nem é transgênico, tem agrotóxico, mas eles não sabem o quão eficiente isso é e quanto mais benéfico para o meio ambiente isso é, ou seja, não tem prejuízo nenhum. Então, para você ter uma ideia, a gente praticamente dobrou a produção de algodão nos últimos 3 anos sem derrubar uma árvore. Então, só com aumento de eficiência nas áreas já abertas. E no imaginário de boa parte do público, o agronegócio derruba a árvore. Derruba a árvore é o grande vilão. Acho que isso é uma falácia hoje, que a gente tem que realmente o setor deveria fazer uma propaganda, não propaganda, mostrar na verdade o que eles fazem. E o setor compreende que é preciso se comunicar melhor? Porque eu confesso a você que como jornalista de economia, eu busco os dados não chegam tão facilmente a mim. É verdade que melhorou muito isso, mas se eu que sou do setor da economia tenho uma ou outra dificuldade para falar do setor, imagina o jornalista de outras áreas que em algum momento vai falar do que o agronegócio faz de ruim, pelo menos em alguma reportagem que sai sobre transgenia lá atrás, sobre agrotóxico hoje, essas coisas todas. Eu acho que falar mal dá mais ibope, possivelmente, porque realmente é o que falta para o produtor, essa maior eficiência na comunicação. Mas, como eu falei, eles estão mais preocupados em produzir e escoar a produção deles, que faz mais bem para o Brasil do que fazer propaganda. Você falou sobre a produtividade e a eficiência da porteira para dentro. Isso está claro. O problema está da porteira para fora. Aí nós estamos falando de infraestrutura, de logística, de condições melhores de transporte, da safra até os portos, porque nós estamos falando de um país que, isso é uma outra visão equivocada. A gente vai sempre exportar commodity porque a gente tem excesso de produção de commodity. Aliás, o mundo adoraria ter excesso de produção de commodity e nós temos. Falta exatamente isso, né? Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. Se você olhar, ano passado a gente tiver essa safra, a gente deve exportar 1.100.000 toneladas, ano que vem possivelmente 1,5 milhão de toneladas. Nos anos anteriores, a nossa exportação estava concentrada nos meses entre agosto e dezembro. E, mesmo assim, um sufoco para você conseguir escoar tudo. Com o dobro de exportação que a gente vai ter que alongar o período de embarque e ter uma briga de foice com o transportador, a companhia de navegação, conseguir espaço nos navios. Se você olhar hoje, praticamente toda a produção é escoada através do Porto de Santos. Não faz sentido você trazer a mercadoria do oeste da Bahia e embarcar para o Santos em vez de usar o Porto de Salvador ou algum outro porto no Nordeste. Então, essa melhora na infraestrutura, acho que é o grande nó que nós temos hoje. Eu acho que, resolvendo o problema da infraestrutura, acho que nós podemos produzir até muito mais do que a gente está produzindo hoje, desde que a gente consiga escoar. É uma melhora com, primeiramente, a aplicação de estratégia, porque nós tivemos recentemente o caso daquela estrada no Mato Grosso, que são 100 e poucos quilômetros, que passa governo, entra governo, sai governo, e não era asfaltada, o que não faz nenhum sentido, e é uma estrada usada justamente para escoamento, não só de soja, mas também de carne bovina. Quer dizer, eram 100 quilômetros. O que é para um Brasil, para um tamanho de um país como esse, asfaltar 100 quilômetros de estrada? Não, eu não estou nem falando da distância, eu só estou falando das condições da estrada. Não é só a parte de estrada, que sem sombra de dúvida é uma piada você falar que 100 quilômetros não asfaltam, mas você tem que investir no sistema ferroviário, que também faz muito mais sentido você escoar tudo por trem, investir na capacidade dos portos, novos portos, tudo isso tem que ser feito. Isso vem para o PPP? Eu preciso da parceria privada para isso? Porque o governo tem, obviamente, as contas são claras, o governo tem investimento limitado. Eu acredito que sim. Imagino que o caminho seja esse.